Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou que a Serasa Experian pare de comercializar dados de aproximadamente 150 milhões de pessoas de todo o Brasil. Imagine, de ponta a ponta estão comercializando os dados das pessoas aqui. Ué, como é que é isso? Pois bem, quem vai explicar esse assunto para a gente, inclusive é uma decisão baseada em uma ação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, né, que identificou essa prática. Eu vou conversar aqui com Pedro Sanches, que é advogado, especialista em direito digital, direto de São Paulo. Pedro, bom dia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia. Obrigado. Bom dia para mim, boa tarde para você, que você está em São Paulo, né? Aí já são meio-dia. Exatamente. Que horas são? É meio-dia e quanto? Meio-dia e 15. Meio-dia e 15, maravilha. Pedro, seja bem-vindo, é um prazer contar com a tua participação aqui no Fala Rondônia. Estamos nesse exato momento falando com vários municípios no estado e parece que a Serasa Experian vendia essas informações sigilosas, inclusive, a nosso respeito, para empresas. Você sabe o preço? A quanto ela vendia essas informações? Olha, o preço exato pela venda era aproximadamente R$1. Mas se eu puder fazer aqui algumas considerações, na verdade a comercialização de dados pessoais é algo bastante comum. Não necessariamente, não exclusivamente ali para a área ali de birôs de crédito, né? Diversas empresas hoje em dia possuem como modelo de negócio a comercialização de dados pessoais. Então, o que o Serasa fazia, na verdade, está bastante alinhado com as práticas que acontecem atualmente no mercado. Só a título de exemplo aqui, se a gente trouxer uma visão de lá de fora, se a gente pegar, por exemplo, o estudo que a Federal Trade Commission, que é ali um órgão federal dos Estados Unidos, responsável ali por também cuidar dos direitos dos consumidores, levantou lá em 2014, de 9 dos birôs de crédito que eles entrevistaram ali, 5 desses birôs de crédito faziam a comercialização de dados pessoais e com um propósito também alinhado com estes dois produtos aqui que o Ministério Público do Distrito Federal acabou por questionar, que é o propósito de servir para como se um marketing fosse realizado. Então não é ilegal? Essa venda de dados não é legal, Pedro? Não é ilegal. O que a gente precisa, na verdade, é encontrar dentro da Lei Geral de Proteção de Dados uma hipótese que permite o funcionamento e a comercialização dessas informações. Sempre lembrando que a Lei Geral de Proteção de Dados, para mais de determinar ali a necessidade de se ter uma hipótese que permite a comercialização dessas informações, também determina ali a necessidade da gente seguir com alguns outros princípios. Então, por exemplo, ser sempre transparente, limitar a finalidade, sempre coletar ali a quantidade menor possível ali de dados pessoais sobre um determinado indivíduo. Então, não é ilícito, não é indevido, desde que sejam cumpridos, observados esses princípios e também possamos ali encontrar dentro dessa legislação uma hipótese que permite o funcionamento dessa atividade. Na sua concepção, o que fez com que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal proibisse que a Serasa Experian vendesse essas informações? O que eles viram ali que não poderia ser permitido? O que aconteceu nesse caso, na verdade, é algo bastante comum, que também já aconteceu em outros cenários internacionais, à vista aqui dos Estados Unidos e da União Europeia, onde ali órgãos de defesa do consumidor ou, às vezes, autoridades ali responsáveis por proteger e fiscalizar o tratamento de dados pessoais, olham e prestam um pouco mais de atenção ali em atividades direcionadas a birôs de créditos. Então, o que o Ministério Público do Distrito Federal fez foi analisar o modelo de negócio desses dois produtos comercializados para o Serasa e entender que dentro desses dois modelos não haveria ali expectativa suficiente das pessoas envolvidas para que esses dois produtos pudessem funcionar, ou seja, que esses dados fossem comercializados. Mas a grande questão aqui é que o Ministério Público do Distrito Federal ele repete um movimento que já acontece internacionalmente, que é prestar mais atenção nas atividades direcionadas ali a birôs de crédito, tanto porque estes data brokers têm ali como principal modelo de negócio a comercialização de dados pessoais. Então é natural que essas agências de defesa do consumidor ou autoridades ali responsáveis por fiscalizar o cumprimento de leis de proteção de dados
olhem com um pouco mais ali de detalhe as atividades dessas empresas e, eventualmente, ali, por não concordar, acabam também questionando este modelo de negócio, que foi o que aconteceu exatamente aqui neste caso. Ô Pedro, nesse caso, você que é especialista em direito digital, quando a gente acompanha o Facebook passando informações, recentemente tivemos esse caso, o Facebook foi denunciado que o Facebook estaria passando informações pessoais, né, de seus usuários. Não fica muito parecido com essa venda também de informações por parte do Serasa? E eu lembro que o Facebook foi proibido de fazer isso. O que diferencia um caso do outro? Tudo que diferencia é a finalidade, o objetivo. Qual é o objetivo? O que é comercializar aquelas informações? Será que aquele objetivo estava alinhado com todos os princípios da LGPD? Caso que a gente consegue identificar, por exemplo, a presença de uma hipótese dentro da Lei Geral de Proteção a comercialização destas informações, respeitados ali alguns princípios. O ponto aqui a se colocar é que a atividade de armazenamento, ou seja, armazenamento ali de informações pode existir ou não, é o objetivo daquela atividade e avaliar se esse objetivo encontra ali algum respaldo dentro da lei. Ou seja, se esse objetivo tem ali as hipóteses que foram colocadas na lei que teriam ali o tratamento daquelas informações. E, para além disso, claro, todos ali os princípios da LGPD também deveriam ser observados de uma forma ali una. O que acontece aqui no caso da Serasa é que quando a gente pega a visibilidade que o juiz de primeiro grau, de primeira instância, teve sobre este caso, ele identificou, por exemplo, a presença de bases legais ali, de hipóteses dentro da Lei Geral de Proteção de Dados que permitiriam o funcionamento desses produtos e entendeu também que haveria ali, por meio das ações realizadas pelo Serasa, o cumprimento dos princípios da LGPD, em especial o princípio da transparência, né, que é trazer um pouco mais de consciência aos titulares que têm ali os seus dados pessoais tratados, quando, por exemplo, o Serasa criou um portal dentro do seu site voltado especificamente para falar sobre a LGPD. Mas sempre lembrando, né, que esse aqui é um tema bastante controverso. E foi realmente o que aconteceu quando a gente teve, por exemplo, o juiz de segunda instância, o desembargador ali em segunda instância, entendendo de maneira contrária ao juiz de primeira instância e determinando que, por exemplo, estes dados não poderiam ser compartilhados sem o consentimento destas pessoas, né? O que acabou ali levando à suspensão destes dois serviços, pelo menos temporariamente, já vista que é uma decisão ainda parcial, né? Ainda uma decisão que precisa ser confirmada ali em primeira instância, mas de qualquer forma, o que a gente teve neste momento foi a suspensão dos produtos, porque o desembargador considerou ali que não haveria base legal, não haveria essa hipótese. Então percebam aqui que há uma divergência de entendimentos, né? Isso vai existir em diversos casos, né? O mesmo produto sendo avaliado por diversas, ali, de formas diversas, levando a resultados também diversos. Só para a gente finalizar, então não adianta as pessoas ficarem, pelo amor de Deus, quer dizer que meus dados estão aí percorrendo o mundo pela rede mundial de computadores. Essa é a tendência, não adianta. Você tem que entender hoje em dia que para fazer uma compra online, seus dados serão sempre consultados, qualquer site também vai consultar, principalmente se você parcelar essa compra. Então, nós não temos mais assim, eu não diria que seria o resguardo das informações, das tuas informações pessoais, mas você tem que abrir um pouco das suas informações para poder aderir a esse mundo globalizado da internet. É assim? Dados pessoais são essenciais para quase a maioria das relações existentes atualmente. Então, eles vão sim ser utilizados. A Lei Geral de Proteção de Dados não veio para barrar a utilização dessas informações, mas sim para orientar como elas devem ser tratadas. Então, as empresas, por mais que elas precisem tratar dados pessoais para, por exemplo, efetivar o que você acabou de comentar aqui, uma compra online, elas vão ter agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, alguns deveres. Então, elas vão ter que ser mais transparentes com seus consumidores, vão ter que limitar a quantidade de informações coletadas e encontrar, como eu disse, um respaldo ali dentro da lei, uma hipótese que permite
a realização daquela atividade. Mas no final do dia, sim, os dados pessoais são necessários e eles vão continuar, sim, sendo tratados. O que a gente precisa agora, neste momento, é uma orientação de um órgão especial, um órgão criado para orientar e para regulamentar essa legislação que traz um tema totalmente novo, um tema que ainda precisa ser inserido ali na nossa cultura. Este órgão é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e, neste momento, ela ainda aguarda ali sua completa composição. Então, esperemos ali que deste órgão a gente consiga extrair a quantidade de informações e a conscientização necessária para que a gente tenha cada vez menos ali dúvidas comuns como essa. Será que os meus dados eles vão estar disponíveis ali de maneira irrestrita e vão poder ser utilizados para qualquer finalidade? Na verdade, não. Eu tenho ali regras, elas vão ser aplicáveis e eu vou, sim, se elas forem aplicadas da maneira correta, estar ali protegido. Pedro, obrigado, meu amigo, pela participação aqui no Fala Rondônia. Grande abraço para você, sucesso. Estamos à disposição sempre que puder participar aqui do programa, viu? Muito obrigado, um abraço a todos. Tá aí, Pedro Sanches, advogado especialista em direito digital, participando.